Bom, pessoal, então a partir de agora está gravando a nossa aula, tá? Temos aí 13 pessoas online. Ah, vamos. Eu fiquei da parte de detalhamento longitudinal, mas aí eu vou deixar em aberto essa parte. Eu vou focar na parte de estado de serviços e laje, né? E essa parte de detalhamento longitudinal a gente vê sexta-feira se der tempo, tá? Então eu não vou arriscar, não dar tempo de dar até o conteúdo até sexta-feira. Eu vou dar primeiro os que eu vou cobrar na prova. E esse último que eu não vou cobrar na prova, eu vou deixar por último, tá? Em último caso, se não der tempo de lecionar essa parte, vocês vão ficar com a aula disponível do próximo semestre, né, para assistir no momento que for oportuno para vocês. E podem vir tirar dúvidas a qualquer momento, inclusive após formados, tá bom comigo? Sem problema algum. Mas vamos lá. Vamos então focar nessa parte de estado limite de serviço. Então, até então, no curso, a gente vem focando só na parte de estado limite último, ou seja, dimensionamento para a ruína, né, para a peça não se romper, né? E agora, propriamente dito, a gente vai entrar no estado limite de serviço, né? Então, deixa eu só abrir aqui aquele nosso exercício só para ver até onde a gente foi, que eu já esqueci, pela verdade. Isso aqui, né? A gente mencionou tudo, a gente foi evoluindo, né? Só que o que eu quero, na verdade, é as combinações que a gente fez. Eu quero ver se a gente fez todas ou só de último. As combinações. A gente fechou as combinações, né? Então, a gente fez todas as combinações, então tá tranquilo aí. Vamos aproveitar esse exemplo para continuar o nosso programa, tá? Mas vamos lá. O estado limite de serviço, né? Então, eu falei para vocês no começo do curso que a gente não dimensiona apenas para a estrutura para ela não se romper, né? Seja qualquer material, madeira, concreto, aço, o que for. A gente não dimensiona apenas para não romper, né? A gente dimensiona também para ela funcionar adequadamente, tá? Para ela servir ao seu propósito com qualidade e adequadamente, né? E aí a gente, além de dimensionar para a ruína, né, ou para o estado limite último, que envolve também outras situações, como é o caso de tombamento, né, perda de equilíbrio, etc. A gente dimensiona também aqui para o estado limite de serviço ou utilização, tá? Vocês podem encontrar em algumas biografias também chamadas de estado limite de utilização. E nesse caso, para concreto armado especificamente, a gente tem alguns estados limites listados na norma, né? Estados limites que a gente precisa verificar. Eu já comentei com vocês aqui, mas vamos revisar para. Já faz muito tempo, né? Já faz alguns meses aí. Mas basicamente a gente tem. Cada um desses tópicos, né? São 7 que tem aí, são estados limites de serviço. Só que eu já vou eliminar esses 3 aqui, tá? Porque são estados limites de serviço específicos para concreto protendido, tá? E aí, concreto protendido, vocês vão ver na disciplina especificamente concreto protendido. Aqui, concreto armado, a gente não tem esses estados limites. Então, se a peça é apenas de concreto armado, a gente não precisa respeitar esses 3 estados limites de serviço. Beleza? Então, a gente resta 4 estados limites aí para o caso do concreto armado. Tá bom? Dentre eles, a gente tem o estado limite de deformação excessiva, tá? Esse estado limite é comum a todo material, a toda estrutura tem um limite de deformação. Tá? A gente comenta o porquê daqui a pouco. A gente tem ainda estado limite para vibrações excessivas, também é comum a qualquer estrutura, seja metálica, madeira, alvenaria estrutural, o que for. Tá? Seria o estado limite de vibrações excessivas. Tá? E ambos esses estados limites, né?
se convergem em algum momento, tá? Mas não são exatamente a mesma coisa, mas eles se convergem e às vezes quando você resolve um, você ao mesmo tempo está resolvendo o outro, tá? Quando você melhora um, você normalmente está melhorando o outro, tá bom? Normalmente, não é 100% das vezes, mas geralmente eles andam em conjunto, principalmente quando a gente está falando apenas de concreto armado, tá? E aí a gente vai ver que nas verificações desses dois estados limites, o que vai acontecer é que a norma até vai linkar esses dois estados limites, tá? Mas a gente conversa melhor mais para frente. No caso particular de estruturas de concreto armado, tá? E concreto protendido, a gente tem estados limites de serviço ligados à fissuração, né? Então, o aço, do aço a gente não espera fissurar, né? Da madeira a gente não espera que forme fissuras, tá? Porém, do concreto armado a gente espera ou permite que ele possa vir a ter fissuras. E aí a gente precisa verificar se essa peça de concreto armado vai fissurar, certo? E aí seria o estado limite de formação de fissuras, que é esse estado limite em vermelho aqui, tá? E temos o estado limite, e se caso a gente permita formar a fissura, a gente tem que verificar um outro estado limite, que seria o estado limite de abertura de fissura, ou seja, quanto essa fissura está abrindo, né? E aí eu preciso limitar essa abertura da fissura para garantir tanto o uso adequado da estrutura quanto a durabilidade. Beleza? Ah, eu não sei se eu falo agora logo sobre cada um. Eu vou falar logo para não esquecer posteriormente, tá? Então, quem pagou comigo, quem está pagando comigo madeira, né, que a gente não acabou, a gente já conversou bastante sobre esse estado limite de deformação, né, e um pouco sobre vibrações, assim, tá? Sobre o de deformação, é o seguinte, tem alguns pontos, tá, que fazem com que a gente tenha que limitar as deformações da estrutura, tá? Então, primeiro ponto, toda a estrutura vai se deformar, tá? Toda a estrutura vai se deformar quando a gente aplica um esforço e o que a gente espera lá pela teoria de estruturas, pela mecânica dos sólidos, é que a estrutura se deforme, gere tensões, né, ao longo do seu volume, né, e essas tensões a gente vai utilizar, essas tensões de deformações a gente vai utilizar para dimensionar a peça, né, que é o que a gente vinha fazendo no caso do estado limite útil. Então, para a peça começar a funcionar, ela precisa se deformar, necessariamente. Só que a gente precisa limitar essa deformação, tá? O primeiro motivo, e aí a gente vai olhar mais para o lado teórico da coisa, tá? Que a gente precisa limitar a deformação, é que se as deformações forem além do limite, ou muito além do limite, tá? Se forem deformações muito grandes, toda a teoria utilizada lá na, na, na teoria, né, de equação de linha elástica, na teoria do método de deslocamento, no método das forças, todas essas teorias seriam invalidadas automaticamente, porque todas essas teorias assumem, pressupõem um regime de pequenos deslocamentos e pequenas rotações. Tá? E se uma estrutura está deformando muito, é porque ela está se deslocando muito. Né? E aí, portanto, a teoria que a gente está usando aqui para fazer essa análise estrutural, né, que geralmente são esses métodos que a gente utiliza, né, a teoria da elasticidade, principalmente, para pequenas rotações e pequenos deslocamentos, passam a ser inválidos, né, passam a ser inválidos. E aí a gente precisaria considerar o que a gente chama de efeitos de segunda ordem, né, ou seja, quando aquela primeira deformação, né, implica em novos esforços e novas deformações na estrutura, mesmo a estrutura não estando sendo adicionada nenhuma carga mais.
né? Não sendo nenhuma carga mais adicionada à estrutura. Então, simplesmente por ela se deformar muito, né, em um determinado sentido, acaba que em um segundo momento vão ser geradas novas deformações automaticamente, né, e assim por diante até entrar em equilíbrio ou até entrar em ruptura. Então, quando a gente fala de instabilidade de colunas, que vocês vão ver, que vocês viram lá em mecânica dos sólidos, 3, acredito eu, e que vocês vão ver em concreto 2, tá? Efeitos de segunda ordem, tá? Já são efeitos considerados localizadamente, né? Já são efeitos considerados localmente ali na coluna, né? De segunda ordem, a mesma ideia. Sendo que, para dimensionar a viga, por exemplo, a gente não utilizou o conceito nenhum de segunda ordem e, portanto, não estaria batendo a realidade com o nosso cálculo, né? Então, aqui a gente está admitindo regimes de pequenos deslocamentos, pequenas rotações, e por isso deformações excessivas devem ser evitadas, né? Professor, quanto é deformação excessiva? A norma diz os limites, a gente vai ver no final desse conteúdo. Bom, tem outros motivos também, tá? O, o, um outro motivo seria simplesmente efeito sensorial, né? No aspecto que se você está embaixo de uma laje, né, e a laje está com 10, 20 centímetros de deslocamento, né, de deformação, de flecha, vamos dizer assim, deflexão, não é algo que todo mundo vai se sentir confortável. Pode ter algumas pessoas que vão se sentir, mas eu mesmo não me sentiria confortável embaixo de uma estrutura com deformações altíssimas, né? Fica com a aparência de que vai cair efetivamente. Ainda estou online, pessoal? Estou, né? Sim. E deu um barulhinho aqui, eu pensei que tinha caído. Mas vamos lá. Então, o usuário tem que se sentir confortável ao usar a estrutura. Tá? Se ela está se deformando excessivamente, pode vir a gerar desconforto ao usuário. Um terceiro ponto, perdão, seria que a deformação excessiva está diretamente relacionada tanto a vibrações excessivas, como eu falei com vocês, tá? Tem uma relação, né? Não é exatamente, não é uma relação linear, e nem sempre essa relação é proporcional. No entanto, existe uma correlação, tá? Além de que existe uma correlação da quantidade de deformação com a fissuração, né? Então, quanto mais deformada um elemento de concreto, maior a probabilidade das fissuras estarem com grandes aberturas, né? Porque vocês sabem que concreto não resiste muitas deformações de tração, né? A gente, inclusive, considera a resistência e a deformação última por tração, né, no caso do dimensionamento, igual a zero do concreto, né? A gente ignora a resistência à tração do concreto na hora de dimensionar ao estado limite útil. Tá? Então, deformações excessivas estará ligado diretamente com vibrações excessivas e com fissuras. Tá? Nem sempre você pode resolver alguns deles com algumas soluções e prejudicar outros. Tá? Como é o caso de você utilizar estruturas de concreto protendido. Né? Por vezes, quando você usa o concreto protendido, você resolve deformação, por exemplo, mas não resolve vibração. Então, você continua com o problema da vibração, até piora, em algumas situações, o problema da vibração, e resolve a questão da deformação. Então, passam a ser situações dissociadas. Mas, usualmente, tá, para estruturas de concreto armado, é normal, quando você tem uma estrutura com deformações excessivas, você também ter problema de vibração, ou a vibração também ser um pouquinho acima, tá? Porque está tudo diretamente relacionado com a rigidez da estrutura. Está tudo relacionado com a rigidez da estrutura. E assim como a fissuração também está interligada. Tá? E o último ponto, quarto ponto, seria o efeito que essa deformação excessiva tem nos demais elementos construtivos. Né? Então, mesmo que a gente garanta que
a estrutura não vai se romper, apesar da deformação excessiva dela. Vamos supor que a gente considere efeito de não linearidade, considere todos os fatores possíveis, tá? Esteja dimensionada a situação última corretamente, mas se a deformação da viga for excessiva, for alta, pode vir a prejudicar outros elementos construtivos. Seja ele uma parede de vedação, né, uma alvenaria de vedação, que esteja embaixo de uma laje, por exemplo. Eu já peguei situação em que tinha 10 metros de vão, mais ou menos uma laje, tá? 10 metros de vão. A gente foi protegida, até era uma estrutura protegida, não era de concreto armado. Mas o que acontece? Quando você tem uma estrutura de 10 metros de vão, você vai poder ter aí, vou chutar aqui, tá? Você vai poder ter uns 4 centímetros de flecha na laje, tá? 4 centímetros, mais ou menos isso aqui, né? 4 centímetros. E embaixo dessa, e bem no meio dessa laje, onde ia ter a flecha maior, tinha uma alvenaria, né? Tinha uma alvenaria. E o que acontece? Se a gente deixa, mesmo estando dentro de norma, essa flecha que estava correndo estava dentro de norma, estava 3 centímetros de alguma coisa, mas mesmo estando dentro de norma, a gente teve que tratar essa alvenaria que estava embaixo dela, né? Ou seja, reforçar com a tela de fibra de vidro, teve que fazer todo um detalhe especial de reforço dessa alvenaria de vedação, porque certamente, no momento que essa laje se deformasse, iria causar fissuração nessa parede se ela não tivesse reforçada, tá? Mesma coisa, você pode imaginar uma esquadria, tá? Então, você tem uma esquadria de fachada e a viga está se deformando muito, né? A viga que está sobre ela, né? Está em cima dela. Perceba que se ela desce 3 centímetros, depois da sua janela estar instalada, ela vai fissurar todinha, tá? A sua janela vai trincar toda. Tá? Independente do limite da norma, né? Tá? Independente do limite da norma. Eu queria falar mais algum ponto. Assim, então, veja, se a estrutura está se deformando, né? Vocês têm que ter cuidado com os demais elementos construtivos, tá? Às vezes, mesmo que esteja dentro da norma, do limite de norma, de deformação de norma, é preciso ter esse cuidado, tá? Essa interface entre a estrutura e os demais elementos construtivos. Tá bom? Já no caso de vibração excessiva, né, que por vezes está ligado à deformação excessiva, mas nem sempre, a gente tem que ter cuidado, principalmente, dois fatores, tá? E aí só abrindo destaque que o problema de vibrações, o problema dinâmico, tanto interfere aqui no estado limite de serviço, quanto tem um tópico específico no estado limite último, tá? Veja, a estrutura, né? A gente passa o curso de engenharia civil todo estudando apenas estática, né? A estrutura como comportamento estático, o que é um erro, né? A gente devia evoluir mais nessa parte de dinâmica, né? Ter os conceitos básicos dinâmica. Mas esse efeito, essa estrutura, né, analisada estaticamente, ela só vai ser verdade se a carga for aplicada de forma bem lenta e gradual, tá? E teria que ser uma carga, assim, meio que constante, tá? Com um acréscimo bem pequeno, né, de carregamento para ela se comportar de forma estática. Ou se comportar semelhante a uma forma estática, tá? Mas se você tem uma pessoa andando no pavimento, se você tem um vento batendo, né, e mudando e variando a intensidade, criando vórtices, né, ao redor da edificação e tudo mais, a carga não é aplicada de maneira devagar, né, ela é rápida. E a carga, essa ação, né, não seria a carga propriamente, mas seria essa ação, né, seja do vento, seja da pessoa andando, seja do carro passando na ponte, tá? Ela tem uma frequência, tá? Uma frequência de incitação que a gente chama, beleza? E por outro lado, a estrutura tem uma frequência que a gente chama de frequência natural da estrutura, tá? Ou tem várias frequências naturais, porque tem vários modos de vibração e, portanto, você tem várias frequências naturais, uma para cada modo de vibração, tá?
E aí o que acontece é que, pelo lado do estado limite último, tá? Se essa incitação que a gente está aplicando, né, de vento, ou de qualquer outra carga, né, de pessoas andando, carro passando, trem passando, né, se se a incitação, se a frequência de incitação dessa carga, né, dessa ação, é semelhante à frequência natural, o que vai acontecer é uma... Fugiu o nome agora. Tá vindo aqui reverberação, mas não é reverberação, vai acontecer uma ressonância, tá? Vai acontecer uma ressonância e essas frequências, quando se alinharem, vão fazer com que os deslocamentos da estrutura sejam ampliados cada vez mais com o tempo, tá? Então, a estrutura vai ampliando os deslocamentos. E ampliando os deslocamentos, a gente está ampliando as deformações, e ampliando as deformações, a gente está ampliando as solicitações, né, as tensões, e, portanto, pode vir a romper, né? Pode vir a romper. Eu mostro já uma imagem aqui para vocês, um vídeo, na verdade. Acho que vocês já viram, é bem famoso, mas vale rever após essa explicação. Por outro lado, mesmo que a frequência não esteja próxima, a frequência de excitação com a frequência natural da estrutura, pode haver, né, vai haver, perdão, movimento dessa estrutura quando você estiver andando, por exemplo, em cima do pavimento, tá? E a depender, tá? A depender de como foi dimensionado, como é que eu explico isso para vocês? A depender de como foi dimensionado, a aceleração desse movimento, tá? De você pisar na laje, a laje se deformar e voltar, tá? E assim ocorrer vamos dizer assim, esse fenômeno, né, físico, como a laje está se movimentando ao longo do tempo, quer dizer que tem velocidade e aceleração, tá? Se essa aceleração for de uma determinada magnitude em relação à força da gravidade, então eu posso falar assim para você, se essa aceleração for em torno de meia vezes a aceleração da gravidade, o que a gente vai ter aí é um desconforto do usuário, né? Um desconforto do usuário. Veja que se você está em cima de algo que vibra, tá? O seu corpo também tem uma frequência natural, tá? Inclusive, cada parte do seu corpo tem uma frequência natural. Então, eu não sei se vocês já andaram provavelmente sim, em montanha-russa, nesses parques de diversões, né? Quando você cai, né? Quando você está naquela descida da montanha-russa, que é onde há o aumento de aceleração, né? Que você está descendo, você está ganhando velocidade, então você está acelerando o processo, você sente aquele frio na barriga, né? Aquele frio na barriga nada mais é do que o seu corpo descendo e os seus órgãos, né, que não estão 100% presos no seu corpo, né, o seu estômago principalmente, o intestino, essa região abdominal dos seus órgãos, tende a ficar por inércia, né, e o seu corpo descer. E acaba que você sente a diferença de movimento do seu corpo, da sua parte externa, com seus órgãos internos, né? Então você sente um desconforto, tá? Então esse desconforto é devido à aceleração. Quanto maior a aceleração, maior o desconforto, tá? Inclusive, aqueles negócio de NASA, né, de astronauta, não sei se vocês já viram em filmes, mas é daquele jeito mais ou menos que ocorre, você tem um treinamento, né, de aceleração, né? Então, eu não vou lembrar de números agora, mas aí os astronautas conseguem até resistir até 2 forças G, né, que seria 2 vezes a gravidade, né, alguma coisa assim, antes de desmaiar, tá? Não sei o valor exato, se vocês souberem, podem contribuir aí, não sei o valor exato, mas tem algo desse tipo, né? Só que aí é um caso extremo, né? Numa edificação, numa estrutura de ponte, por exemplo, de edificação, você não quer sentir desconforto, você nem quer sentir desconforto, você quer passar ileso desse desconforto, né? Então, por isso que você precisa checar se essa aceleração do movimento da estrutura é o suficiente para causar desconforto aos usuários, tá? A norma brasileira,
trata esse problema apenas em aspectos de frequência natural, tá? Então, ela diz assim, ó, se você garantir que a frequência dessa estrutura seja acima de um valor X, você não precisa se preocupar, né? Para cada tipo de uso. Então, para uma passarela, tem uma frequência natural X, para um salão de jogos, salão de festas, tem outra frequência natural Y, né? Limite, né? Limite. Tá? E aí você vai checar se a frequência natural está batendo com essa limite. Só que isso é insuficiente, tá? O que a gente tem que verificar realmente, efetivamente, é se você sente o desconforto da aceleração ou não, tá? Quanto maior a aceleração, maior o desconforto. Tem um limiar de aceleração que você não sente, né? Que a pessoa não sente. E cada pessoa, na verdade, tem um limiar. A gente está falando aqui de uma média, né? Tem pessoas que são mais sensíveis a essa sensação, tem pessoas que são menos sensíveis. Ficou claro aí, pessoal, a ideia? Sim, professor. Deixa eu só procurar aqui o vídeo rapidamente para mostrar para vocês. Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo aqui no computador. Hum, mais rápido procurar no YouTube mesmo. Só aqui, achei. Show. Só um minuto. Vou compartilhar aqui. Que era uma ponte, pessoal, tá? É bem famoso esse caso. Capaz de vocês já terem visto, mas vale a pena após essa explicação a gente visualizar novamente. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim, professor. Bom, então, isso aí já é depois de entrar no processo de ressonância, né? Veja que o vento, pessoal, tá? O vento, ele vem aqui lateralmente e quando bate num determinado corpo sólido, né? Seja o tabuleiro dessa ponte ou seja uma edificação, ele tende a se desviar para cima e para baixo, para poder ultrapassar o obstáculo, né? Que seria a estrutura. Óbvio que nesse processo de desvio, tá? Ele empurra lateralmente a estrutura, tá? Mas não é esse o caso, não é esse o efeito principal que está ocorrendo aqui nessa estrutura. Quando ele desvia, tá? Quando ele bate na estrutura e desvia, ele tem o que a gente chama de formação de vórtices, tá? O vento bate na estrutura, desvia e forma um vórtice assim, ó, tentando subir, tá? Tentando subir. Imagina que isso é um vetor, tá? Esse mousezinho aqui é o vetor da carga, tá? Da ação, da pressão do vento. Então, o vento bate, forma vórtice, aí depois extingue esse vórtice, aí depois bate de novo, forma outro vórtice, né? E aí geralmente ele forma vórtices alternados, ele forma vórtices em uma direção, depois em outra, tá? E ele, no caso aqui em cima, forma um vórtice em cima, depois embaixo, um vórtice em cima, depois embaixo. Ou se formar vórtices ao mesmo tempo, são intensidades diferentes. Portanto, ele está sempre solicitando, incitando dinamicamente essa estrutura, tá? É uma força que varia rapidamente no tempo e por isso que a resposta da estrutura ocorre de forma rápida também, tá? Tem que considerar o efeito dinâmico dessa estrutura, tá? Da reação, né, do movimento dessa estrutura. Então, percebe que a estrutura vai se movimentando para cima e para baixo, né? E meio que torcendo, tá? E meio que torcendo, né? Ó, tá? Então, esse é o efeito dos vórtices do vento, tá bom? E aí a estrutura está extremamente flexível, né? Você vê que para o vão, esse tabuleiro não tem rigidez alguma, né? Ele está suportado por esse cabo aqui, né?
Só que o cabo também não tem rigidez axial, em termos de compressão, né? Perdão, não tem rigidez a compressão. Então, o cabo permite que a ponte suba, né? E que desça até um certo tanto, né? Depois ele traciona e estica a ponte, né? Mas em termos de levantar, ele permite que a laje levante tranquilamente, né? Por outro lado, o tabuleiro não tem rigidez alguma. Você vê, ó, essa espessurazinha é nada comparado ao vão, né? Se não tivesse esse cabo, isso aqui não se mantinha em pé nem a pau, né? Romperia rapidamente. Então, a estrutura é extremamente flexível do tabuleiro. E, portanto, quando bate os vórtices, né, do efeito dinâmico do vento, ocorre isso daí, né? Então, a amplitude desse movimento vai cada vez mais aumentando, e percebe que até então não rompeu, né? Até então, o que a gente vê aqui é um desconforto, tá? Obviamente, todo mundo aí sai correndo, à medida que ocorre isso, todo mundo está saindo correndo, né? Só que como a estrutura não é capaz de amortizar esse movimento, né? E pelo contrário, os efeitos estão se ampliando, né? O que vai acontecer é que vai chegar um momento que vai romper, tá? Então chega um momento que rompe porque o material entra em fadiga, né? Você tá, um material sólido, parece que é uma borracha, né? Se deformando. Ainda aguentou muito, né? Chega um momento que ele rompe, né? E aí cai de vez, né? Então, esse caso aqui foi um problema de dinâmica, né, de vibração da estrutura, de estado limite último. Né? Primeiro começou com o estado limite de serviço, mas prosseguiu até o estado limite último, até a ruína. Né? Então, quando a gente fala de efeito dinâmico, tem que se preocupar tanto a parte estado limite último quanto serviço. Aqui a gente está falando mais de estado limite de serviço, né, de conforto do usuário, tá? De conforto do usuário. Vale destacar também que o conforto do usuário vai estar muito ligado ao ambiente, né? Então, por exemplo, vou citar dois exemplos. Você tem um exemplo que é um escritório, né? E você tem um exemplo que é um hospital, uma sala cirúrgica, tá? Obviamente, se você está no escritório, você está lá sentado, trabalhando, concentrado no seu trabalho, a vibração tende a incomodar, mas não tanto quando você está lá na cirurgia fazendo um trabalho minucioso, né? Tem que cortar precisamente ali alguns milímetros. E se a laje vibrar, né, o tanto quanto vibra no escritório, pode atrapalhar mais a cirurgia do que um trabalho padrão em escritório. Né? Então, portanto, os limites de aceleração, limites, né, vamos dizer assim, e varia de cada utilização da obra, né? Então, de obra. Né? Tá? De obra não, de edificação. Né? A utilização da edificação. Então, pessoal, a altura do carro aí, ó, ele se deforma, né? Então, 1,5 m, 2 metros aí se deformando, né? Movimentos muito grandes, né? É impressionante como a estrutura consegue deformar sem romper, né? Aí chega o momento da ruptura, né? Porque o material entrou em fadiga, as deformações atingiram seu limite, né? E vem a ruptura. Você já tem assistido esse vídeo? Eu não. Então, essa é uma ponte lá nos Estados Unidos, tá? É bem famoso esse caso. E depois desse caso, começou a se preocupar muito com o efeito dinâmico. A estrutura até então não se preocupava, não preocupava-se muito. E a partir desse caso, assim, começou um estudo muito grande sobre dinâmica. E aqui no Brasil a gente é atrasado, bastante atrasado, de forma geral, né, de forma média. Né? A maior parte dos engenheiros nem vê, nem sabe, nunca viu na vida o que é um efeito dinâmico na estrutura. Beleza? Vamos lá continuar. Bom, continuando aqui, a, a fissura, tá?
A fissura, por sua vez, eu já falei aqui um pouco de deformação excessiva, de vibração excessiva, tá? E a fissura, né, de forma geral, seja a formação de fissura ou abertura de fissura, a gente tem que olhar por dois aspectos diferentes, tá? O primeiro é pelo lado do também sensorial do usuário, né? Então, você está lá embaixo de uma viga toda fissurada, não é muito confortável, né? É óbvio que por vezes você ignora, por vezes você nem vê, né? Às vezes está dentro de um forro, né? Você nem está vendo, né? Mas quando você passa a prestar atenção nessas coisas, você começa a sentir desconforto, principalmente se essa fissura estiver aumentando com o tempo, né? Com o tempo. Segundo aspecto, são três aspectos, na verdade, né? Eu queria falar. Segundo aspecto, que a fissura está diretamente relacionada também a problemas de infiltração, tá? Então, quanto maior o índice de fissuração, mais problemas, mais patologias, né? Que são a disciplina que vocês querem pagar aí por semestre, mais patologias em termos de filtração você vai ter, principalmente se você estiver falando aí de fachadas, né? Ou de elementos em contato com o solo ou ou de piscina, né? Em contato com água, né? Piscina, por exemplo, caixa d'água, né? Então, você quer eliminar essa possibilidade de fissura. Lembrando que o concreto não é impermeável, né? Você diz, então eu vou garantir que não tem fissura, vou dimensionar a estrutura para não ter fissura, então não preciso nem botar um sistema de permeabilização. Errado, tá? Errado. O concreto é permeável, tá? Agora, a velocidade com que a água percola por uma fissura em relação à velocidade que a água percola pelos vazios do concreto é muito maior, tá? A velocidade por uma fissura é muito maior, vai vazar muita água, tá? No caso de passagem de água pelo concreto, né, pelo concreto sem ser fissurado, o concreto passa a ficar úmido, né, depois começa a gotejar aos poucos. Numa fissura, a água passa, parece chuva, tá? Parece que você está embaixo de chuva. Então, há uma diferença grosseira aí. Então, elementos que precisam garantir a estanqueidade da água, o ideal, né, estruturas com poucas fissuras. Até porque fissuras excessivas significam deformações grandes, né, como a gente já falou aqui antecipadamente, e deformações grandes podem danificar o seu sistema de permeabilização, né? Então, às vezes está relacionado uma coisa com a outra. Beleza? Então, elementos que devem conter água. Rafael, trabalho com a situação de elemento não fissurado, né? Eu trabalho com a situação em que o elemento não vai fissurar, né? Piscina, caixa d'água. Porém, por outro lado, o terceiro aspecto aqui da fissura, que a gente tem que tomar cuidado para não fissurar muito a nossa estrutura, é a questão da durabilidade, tá? Então, todo agente agressivo, né? Todo agente agressivo, aquele agente que está no meio ambiente, né? Seja o carbono, seja cloretos, né? Seja sulfatos, qualquer um dos agentes agressores, né? Perdão, do nosso concreto armado, quando a gente tem um elemento não fissurado, né? Esse agente agressor vai ter que percolar por toda perdão, o nome melhor não é percolar, o nome melhor é migrar. Esse agente agressor vai ter que migrar da superfície da viga, né, do concreto, até chegar na armadura para começar a danificar o nosso aço, tá? Para formar pilha e formar corrosão, né? Eu falo que o nome correto não é percolar, porque no caso do cloreto, ele não vai por percolação, né? Ele migra por difusão, tá? Difusão. Bom, mas ele migra, né? Ele migra do ambiente, ou seja, ele vai se depositar na superfície do elemento estrutural, do concreto, né? E com o tempo vai migrar
até adentrando, né, no concreto até chegar na armadura. E, obviamente, eu acho que fica claro para vocês aí de imediato que se eu tenho uma fissura no meio do caminho, esse agente agressivo vai migrar com muito mais facilidade do que se fosse pelo concreto íntegro, né? Apesar de que pelo concreto íntegro ele também migra. Então, se a gente diz que a vida útil da estrutura, daquele elemento estrutural, é diretamente proporcional, ou, perdão, é diretamente proporcional ao tempo que esse agente agressor leva para penetrar no concreto e chegar até a armadura, então significa dizer que se a gente tem uma fissura, a gente está reduzindo a vida útil dessa nossa estrutura. Tá? Se a gente tem uma fissura, a gente está reduzindo a vida útil da estrutura. Ficou confuso, pessoal, isso aí? Então, bom, vamos lá, deixa eu fechar isso aqui. Bom, e por isso a gente precisa limitar as fissuras. Então, temos aí alguns motivos para limitar a deformação, temos alguns motivos para limitar a vibração e temos alguns limites para limitar a fissura. Como a gente não vê dinâmica das estruturas aqui no curso, eu não vou conseguir evoluir nessa parte de estado limite de vibrações assim, tá, pessoal? É extremamente inviável para mim aqui na disciplina de concreto armado introduzir vocês a efeito, mesmo que seja só uma revisãozinha, uma introdução, levaria algumas aulas para a gente entender o comportamento dinâmico da estrutura, tá? Para poder verificar esse estado limite de serviço de vibração excessivo, tá? Então, esse estado limite corta também, que a gente não vai ver aqui no curso, tá? Então, a gente vai focar aqui no curso estado limite de deformações excessivas, formação de fissura e abertura de fissuras. Tá bom? Vale destacar que todo aquele conceito que eu passei para vocês no começo do curso, né, de estádios do concreto, ou seja, estágios, né, que ele vai estar submetido, a depender do tanto de deformação que vai ter a seção, o concreto vai mudando o comportamento, né? Então, ele inicialmente começa com um comportamento elástico linear, né, em que o concreto ainda está resistindo às trações aqui embaixo, né, junto com o aço. Então, o aço e o concreto estão resistindo à tração, e o concreto está resistindo à compressão sozinho. E aí, portanto, a linha neutra tem que baixar para equilibrar, né, aqui as forças. Porém, vai chegar um momento que essa tensão aqui de tração no concreto vai atingir o limite de resistência do concreto, né? E esse concreto irá fissurar, né? No momento que esse concreto fissurar, a gente vai estar passando do estádio 1 para o estádio 2. Então, no estádio 2, a gente tem a situação em que o concreto está fissurado, então apenas o aço resiste à tração, aqui embaixo, e o concreto resiste à compressão. Né? Destacando ainda que no estádio 2, há uma evolução, né, da situação linear da tensão no concreto para a situação não linear, né, plastificada aqui das tensões. Tá? E quando essa tensão de compressão evolui até o ponto em que há um alto grau de plastificação do concreto aqui, e veja que esse termo, pessoal, vocês têm que ter na cabeça, né, que é a situação em que, quando a gente está dizendo que o material está plastificando, é porque ele está perdendo a capacidade elástica, né, ou seja, ele tá deformando além do seu comportamento elástico, e, portanto, aquela deformação já se tornará deformação permanente. Né? Então, no momento em que eu aumento o momento fletor, né, no momento em que eu aumento
nesse tempo, né, em que eu aumento o momento fletor, aumento a flexão aqui da peça, né, e esse elemento, esse trecho comprimido do concreto está extremamente plastificado, ou seja, próximo da ruptura, a gente entra no estádio 3, né, então ele vai estar totalmente aqui plastificado, o concreto, o aço também estaria próximo da sua deformação última, né, no caso ideal, no caso perfeito, né, que a gente está usando o máximo dos dois materiais. E aí a gente estaria dimensionando os nossos elementos ao estado limite último nesse estádio 3, né? Então, até então, no curso, a gente estava trabalhando aqui no estádio 3 e ignorando o estádio 1 e o estádio 2. Tá? Sendo que agora, perceba que a gente tem que avaliar nossas estruturas não mais no estádio 3, e sim no estádio 1 e estádio 2. Porque, perceba, se a gente quer fazer uma estrutura que nem forme fissura, ou seja, que esteja atendendo ao estado limite de formação de fissuras, significa dizer que a gente nem quer que ele passe para o estádio 2, então quer dizer que a gente deseja que ele fique aqui no estádio 1, né? Então, toda verificação de formação de fissura se dará na interface entre o estádio 1 e 2. A gente vai verificar se o momento fletor aplicado é o suficiente para atingir aqui a tensão de fissuração, tá? A tensão de tração máxima aqui resistente. Tá? Já para o estado limite de abertura de fissura, ele vai estar aqui com certeza no estádio 2, tá? Porque se formou fissura e a gente está verificando o quanto abrir, ele vai estar no estádio 2. Você me pergunta, professor, por que ele não estaria no estádio 3? Porque o estádio 3, a abertura de fissura estaria muito superior, tá? E na questão, no estádio 3, a gente está imaginando que essas fissuras já estão extremamente abertas, tá? Então, com certeza, ele estará aqui no estádio 2. Então, se a gente vai verificar o estado limite de abertura de fissura, a gente tem que avaliar a peça no estádio 2. E perceba que estádio 1 é uma situação, estádio 2 é outra situação. Porque eu tenho uma rigidez, eu tenho um momento de inércia nessa situação do estádio 1 e eu tenho um momento de inércia diferente para esse estádio 2. Já que nesse estádio 1 eu estou considerando o concreto tracionado e nesse estádio 2 eu não estou. E no caso do estado de deformação excessiva, ele pode estar no estádio 1 ou no estádio 2, tá? Vai depender se a peça fissura ou não. E aí, antes de verificar o estado limite de deformação excessiva, a primeira coisa que eu preciso avaliar é se vai formar fissura ou não. Se formar fissura, eu preciso avaliar a deformação no estádio 2. Se não formar fissura, eu posso avaliar as deformações no estádio 1. Compreende, pessoal? Ou ficou complexo aí? O pensamento. Pode dizer, se ficou, pode dizer que eu tento explicar aqui de outra forma. O importante é isso, vocês entenderem o que a gente está fazendo. Bom, ninguém se pronunciou. Vamos prosseguir. Perceba que... Professor, pode dizer. A Mirelle mandou o senhor explicar de novo. Certo, vamos lá. Isso aqui na primeira aula, né? Nas primeiras aulas, talvez logo depois já daquela parte de ações, né? A gente viu essa parte aqui, esse comportamento do concreto, né? Que não é uniforme. O concreto não é um material, perdão, o concreto armado, a gente não vai considerar um material elástico perfeito, né? Como a gente considerava lá em mecânica dos sólidos, ou até em estruturas de madeira, né? Que a gente considera apenas a fase elástica do material. Aqui, no concreto, a gente vai estar considerando que o concreto começa como um material elástico e linear, porém, à medida que a gente vai aumentando os esforços, né, atuando nele, ele vai fissurar, ele vai plastificar, portanto, ele vai perder esse comportamento elástico, tá? Ele vai passar a ter um comportamento plástico, tá? Plástico e fissurado, no caso da tração. Então, à medida que a gente vai aumentando o carregamento num elemento de concreto, no caso aqui uma viga, submetida à flexão simples, ele vai migrando de fases, né? Ele começa com um material elástico, e aí a gente diz que nessa fase em que ele está um comportamento elástico, ele se encontra no estádio 1, tá? No estádio 1. Veja que no estádio 1,
essa figurinha aqui da esquerda, ela é a deformação da seção, tá? É a deformação da seção. A seção simplesmente está girando assim, tá? Então, traciona a parte superior e comprime a parte inferior. Perceba que esse diagrama de deformação é exatamente igual ao diagrama de tensões, tá? Por quê? Porque o material nessa situação é um material elástico linear. Portanto, ele segue a lei de Hooke, né? Tensão, porque eu não consigo escrever aqui no PDF. Mas segue a lei de Hooke, então tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação, né? Então, proporcionalmente, né? É proporcional à deformação da tensão. Só que chega um momento em que a tensão de tração aqui do concreto, aqui na fibra inferior, né? Se estou aplicando um momento positivo aqui, estou tracionando a fibra inferior, então, portanto, esse trecho aqui de concreto tracionado, ele vai ter um momento que ele vai chegar vai atingir a resistência à tração do concreto, tá? E quando atingir a tensão de tração do concreto, o concreto vai fissurar, certo? Quando ultrapassar a resistência de tração do concreto, o concreto vai fissurar, porque a gente admite que o concreto não consegue se deformar nada na tração, né? Ele simplesmente fissura. Por isso que é um material frágil na tração. Quando ele fissurar, a gente diz que ele passou de estágio, ele não está mais se comportando como material elástico, ele vai se comportar de uma maneira diferente, por isso a gente vai dizer que ele está no estágio 2. Tá? E nesse estágio 2, o concreto aqui, em vez de estar fissurado, não tem mais tensões aqui de tração no concreto, porque a gente admite que o concreto está fissurado aqui. Tá? Apesar da deformação estar uma reta aqui, ó, tá? As tensões do concreto não estão lineares. Né? Não estão lineares. Por quê? Porque o concreto, além de fissurar no trecho tracionado, ele está plastificando no trecho comprimido. Tá? Começa a plastificar no trecho comprimido. Tá? E quando isso se agrava, a gente vai aumentando o momento, isso aí se agrava, chega um momento em que ele está na situação última, né? Ou seja, ele está extremamente plastificado, extremamente fissurado, e, portanto, a gente diz que ele está no estágio 3, que é aquele estágio, aquela situação em que, se ultrapassar, ele entra em ruína, tá? Ele rompe. Então, o estágio 3 seria o limite ali, né, do concreto. Entendeu? E aí, se a gente vai trabalhar em estado limite de serviço, se a gente vai trabalhar em estado limite último, a gente sempre vai imaginar ele no limiar da ruptura, né? A gente está imaginando aqui estado limite último, a gente está imaginando sempre estágio 3. Porém, quando a gente for ver aqui estados limites de serviço, então a gente tem que avaliar esse elemento de concreto, qual estado ele vai estar, né? Nunca ele vai estar no estágio 3, porque o estágio 3 é no limiar da ruptura e sempre é uma distância enorme entre a ruptura e a situação de utilização, tá, de serviço. Então, portanto, ou ele vai estar aqui no estágio 1 ou no estágio 2. Tá? A gente vai ter que verificar aqui se o concreto vai formar ou não fissura. Se ele não formar fissura, significa que ele vai continuar no estágio 1. Tá? Se ele formar fissura, quer dizer que ele ultrapassou para o estágio 2. Se ele está no estágio 1, a gente não precisa verificar a abertura de fissuras. Porque ele nem formou fissura, por que a gente vai verificar a abertura de fissuras? Ele está aqui na situação 1, ele está ainda elástico linear aqui. Tá? Porém, se ele estiver no estágio 2, se ele ultrapassar para o estágio 2, nessa situação de serviço, então a gente vai precisar, já que ele formou fissura, a gente vai precisar verificar agora se essa fissura que foi formada tem uma abertura excessiva ou não. E aí a gente vai precisar verificar o estado limite de abertura de fissura. Tá? E, a depender em qual estágio esteja a nossa viga de concreto, a gente vai ter que avaliar a deformação no estágio 1, da peça no estágio 1 ou no estágio 2. Por quê? Porque a deformação da peça está diretamente relacionada à rigidez. Tá? A rigidez eu estou simplificando aqui por essa constante, que seria o módulo de elasticidade multiplicado pelo momento de inércia da viga. Né? Obviamente que, como no estágio 1 aqui eu tenho concreto comprimido, aço tracionado e concreto tracionado, a minha rigidez é maior do que essa daqui segunda, que eu só tenho o aço tracionado e concreto comprimido, eu não tenho mais o concreto tracionado. Né? Então, rompeu, fissurou. Então, a inércia diminui, a inércia da peça
bruta, né, íntegra, é maior do que a rigidez, do que a inércia da peça fissurada, beleza? E, portanto, a gente, antes de verificar a deformação excessiva, a gente precisa saber se forma fissura ou não, tá? Se formar fissura, quer dizer que a gente vai ter que verificar a deformação da peça com essa nova rigidez aqui, da peça fissurada. Se não formar fissura, significa que a gente vai usar a rigidez integral, né? Não sei se melhorou aí, eu tentei mudar um pouco a ordem da explicação. Beleza. Né? Então, a rigidez da peça vai mudando, então a gente vai precisar conhecer, calcular essa rigidez num determinado momento que a peça estiver. Tá? Se essa peça estiver no estádio 1, vai ser uma rigidez, se ela estiver no estádio 2, vai ser outra rigidez. A gente percebe também o movimento da linha neutra, né, que a gente já conversou, né? A linha neutra muda, à medida que a gente vai solicitando cada vez mais essa peça, a linha neutra vai mudando, né, a posição da linha neutra. E, portanto, o braço de alavanca também se altera, né, já que a linha neutra está se alterando. Perdão. Basicamente, o que a gente vai fazer é que a gente verifica o estado limite útil no estádio 3, né, que é a iminência da ruptura. Para a verificação da formação de fissura, a gente vai verificar a peça no estádio 1, ou seja, na verdade, a gente vai verificar o limite, né, do estádio 1 para o estádio 2. O limite de abertura de fissura a gente vai avaliar sempre no estádio 2. E o estado limite de deformação a gente vai verificar ou no estádio 1 ou no estádio 2. Tá? Aqui está errado, né? Pode ser estádio 1 ou estádio 2. Beleza? Espera aí, só que deu uma ventania aqui. Tá derrubando tudo. Bom. Tá. Então, como determinar, né? A dúvida que pode estar na cabeça de vocês é como determinar, então, qual estádio a seção transversal da viga vai estar. Né? Aquela viga vai estar. Eu vou considerar a viga no estádio 1, no estádio 2, né? Qual estádio a viga vai estar para cada situação, né? Para um determinado esforço. Então, antes de prosseguir aqui com a explicação do momento de fissuração, vale ressaltar que como a reação da viga, né, o comportamento da viga está diretamente relacionado ao momento fletor aplicado, se eu vario o momento fletor, esse meu comportamento muda. Então, o estágio em que a viga se encontrará, que o elemento estrutural se encontrará, vai depender fundamentalmente do eu vou fechar aqui a janela que está chovendo. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, o estádio em que essa viga vai estar, que esse elemento estrutural vai estar, vai depender essencialmente do nível de momento fletor que eu estou aplicando nela. Tá? Do quanto eu aplico de momento fletor nela. Porém, a gente já viu no começo do curso que a gente tem várias combinações de ações. Né? A gente tem a combinação última, que a gente utilizou para dimensionar a peça. A gente tem a combinação rara de serviço. Tá? A gente tem a combinação frequente de serviço. E a gente tem a combinação quase permanente. Né? Isso aí a gente aprendeu na aula. Se não se lembra, volta lá na aula e rever. Né? Quando a gente for verificar se a peça vai formar fissura ou não, a gente tem que utilizar essa combinação rara de serviço aqui. Tá? E perceba que os momentos raros
são inferiores aos momentos últimos, né? Então, ou perdão, os esforços, né, raros. Então, deixa eu aproximar aqui mais. Os momentos últimos estão aqui, ó, em 113, né, 92, né, 113, 92. Os raros estão aqui, ó, 77, 65, né, bem menor, né, bem menor. Tá? Então, quando a gente for verificar se a peça vai formar fissura ou não, a gente vai verificar pela situação da combinação rara. Porém, a gente vê aqui a combinação frequente, né? E essa combinação frequente, ela é utilizada para verificar a abertura de fissuras. Tá? Então, quando a gente for verificar a abertura de fissuras, a gente vai usar o momento fletor advindo dessa combinação frequente. E essa combinação frequente vê que o esforço é menor do que a combinação rara, né? Então, lá a gente tinha 77, aqui 72, né? Lá era 65, aqui é 51. Deixa eu só ver aqui novamente. Isso. Perfeito. Então, os momentos advindos da combinação frequente são menores do que os momentos advindos da combinação rara. E a situação de deformação excessiva, a gente vai verificar sempre com a combinação quase permanente. Né? Combinação quase permanente, que é menor, que é a menor de todas, né? Que é aquela combinação, que é aquele conjunto de ações que normalmente vão estar atuando na estrutura. Né? E vê que caiu lá de 72, né, para 43, né? Caiu de 55 para 45. Tá? Então, para cada verificação de serviço aí dessa, a gente vai estar usando um momento diferente. Né? E como o momento varia, o estádio em que a viga vai estar para cada uma das verificações é diferente. Então, a gente vai precisar saber o estádio em que a viga está para a verificação de formação de fissura, o estádio em que a viga está para a verificação de abertura de fissura, e o estádio em que a viga está para a deformação excessiva. No final das contas, a gente sabe que se a peça não fissura, ela sempre vai estar no estádio 1. Se a peça fissura, ela vai estar no estádio 2. Né? E a gente precisa verificar sempre a abertura de fissura no estádio 2. Tá? Não é complicado, é bem simples. E a gente vai ver como fazer isso agora. Mas vocês têm que ter na cabeça que o momento que a gente aplica em cada uma das verificações é diferente, o momento fletor, né? Bom. Eu vou abrir aqui o OneNote para explicar isso. Vamos supor, pessoal, que eu tenha olhando de lado, né, a seção, uma seção fletida. Porque olhando de lado a seção fletida, a gente vai ter a posição da linha neutra, né, desse elemento estrutural. Vou botar aqui numa posição qualquer, né? Essa posição da linha neutra vai ser, né, a minha referência, né, da posição do ponto no Y, né, na coordenada Y. Tá? Então, o Y, deixa eu melhorar isso aqui, ficou horrível. Então, o Y, né, ele vai ser 0 em cima da linha neutra, né? Para cima da linha neutra ele vai ser positivo e para baixo da linha neutra ele vai ser negativo. Então, aqui eu teria o meu Y máximo, vamos dizer assim, né? Y máximo. E aqui eu teria o meu Y mínimo, né? Vou chamar assim. Tá? Se eu tenho uma flexão positiva, eu estou tracionando as minhas fibras inferiores, estou comprimindo as minhas fibras superiores. Então, portanto, se a gente está imaginando o elemento ainda no estádio limite, no estádio 1, perdão, no estádio 1, ele é elástico linear e, portanto, a distribuição de tensões vai ser uma reta. Tá? Vai ser uma reta. Então, eu tenho tensões de tração, né? Imaginando que eu não tenho aço, vamos imaginar que eu só tenho concreto aqui, tá? E é o que a norma pede para a gente fazer. Nessa situação aqui, a gente ignora o aço por enquanto.
eu tenho uma distribuição de tensões dessa maneira, né? Vocês, acredito que vocês se lembram lá de mecânica do sólido. E a tensão, né, em qualquer ponto Y, né, distante da linha neutra, a gente pode encontrar fazendo momento fletor, vezes Y, né, que seria a distância do ponto, né, o ponto que você quer, a distância do ponto que você quer saber a tensão até a linha neutra, dividido pelo momento de inércia. Dividido pelo momento de inércia. Então, tem um menos aqui, tá, só para destacar. Então, se o meu objetivo é saber se esse meu ponto aqui, se o meu concreto vai fissurar ou não, perdão, tá? Eu vou avaliar aqui em termos de tensões máximas, né? Então, essa tensão aqui do concreto, nesse ponto aqui, né, não pode ultrapassar a resistência à tração do concreto, né? Então, eu vou chamar esse Y aqui de YT, ou seja, que é o Y da tração máxima, tá? Y da tração máxima, YT. E vou dizer o seguinte, ó, que a tensão de tração máxima, tá, que vai ocorrer na peça, vai ser quando o Y for igual a YT, né? E, portanto, eu vou ter aqui que essa tensão vai ser igual a momento vezes YT, dividido pelo momento de inércia. Tá? Pelo momento de inércia. Obviamente, como eu estou considerando que a peça não fissurada, o momento de inércia de uma seção retangular, a gente vai calcular como a gente sempre calculou, né? Momento de inércia igual a BH3 sobre 2. Ah, professor, mas aqui a gente tem aço, né? Isso não aumentaria a nossa rigidez? Aumenta. Mas a norma pede para calcular essa inércia como uma inércia bruta de concreto, tá? Sem considerar o aço. Não sei porquê, acho que com a ideia de simplificar, mas fato é que essa situação é conservadora, né? Já que esse nosso inércia tende a ser inferior a essa nossa inércia aqui de cima. Tá? Considerando o aço. Beleza? Então, essa inércia aqui é a inércia bruta do concreto. Aí eu vou chamar aqui de IC, tá? Que é só a inércia do concreto. Inércia bruta do concreto. Então, como é que a gente sabe o momento em que vai estar relacionado o momento fletor em que vai estar relacionado à tensão de tração, tensão resistente de tração? Ora, a peça vai fissurar quando? Quando a tensão de tração máxima for igual à resistência à tração do concreto. Tá? Então, eu volto a repetir. Esse ponto vai fissurar aqui quando a tensão solicitante máxima de tração atingir a resistência à tração do concreto. Certo? Então, nesse aspecto, eu posso dizer que quando atingir a fissuração, eu vou ter o que eu vou chamar de momento de fissuração. Tá? Vezes YT sobre inércia do concreto. Sobre inércia do concreto. E, portanto, o meu momento de fissuração dessa peça, tá? Ignorando agora o sinal, porque aqui esse sinal eu não preciso considerar, né? Posso ignorar esse sinal, não tem problema nenhum. Eu estou trabalhando aqui já em módulo, né? Situação em módulos, então não posso ignorar aqui esse momento, já que é porque esse Y aqui é negativo, né? Lembra que esse Y aqui, tá, vai ser menor que zero. Então, portanto, esse sinal corta com o sinal do Y, né? Bom. Então, só que na fórmula, né? Na fórmula aqui, que a gente tem aqui, você vai utilizar esse Y positivo. Então, portanto, a gente já está cortando esses dois negativos. Tá? Então, se eu quero calcular o momento fletor, eu vou fazer simplesmente a resistência de tração do concreto multiplicado pelo momento de inércia da seção bruta dividido pela distância máxima da linha neutra, né, que seria o centroide da peça, até a fibra mais tracionada. Tá? Obviamente, uma seção retangular, YT seria H sobre 2, né? Então, uma seção retangular, YT é igual a YC, vamos dizer assim, né? Que é igual a H sobre 2. Com a seção T, isso já não é mais verdade.
Para a seção I, é verdade. Se for simétrica, né? Tá. Mas veja que se eu quero calcular qual momento, o valor do momento em que a minha peça fissura, basta calcular assim. É utilizar a resistência à tração do concreto multiplicado pelo momento de inércia da peça dividido pela distância da linha neutra ao ponto da fibra mais tracionada do concreto. E é exatamente essa equação que a gente tem, com exceção desse nosso alfa, né? E esse alfa simplesmente é um coeficiente, porque essa teoria das tensões aí é utilizando simplificações de Bernoulli e Euler, né? Tem simplificações nessa teoria de vigas, e nos ensaios experimentais a gente não detecta, não conseguiu verificar resultados bons, né? E, portanto, a gente utiliza coeficientes aí para ajustar esse parâmetro, tá? E esse coeficiente é o alfa, e aí vai depender do tipo de seção transversal. Se for uma seção T ou duplo T, né, seria a seção π, que a gente chama, o alfa a ser utilizado é 1,2. Né? Se for uma seção retangular, por exemplo, seria 1,5. Seria 1,5. Ficou dúvida, pessoal, do que é esse momento de fissuração aí? É o momento em que a peça vai... se o momento aplicado atingir esse momento de fissuração, quer dizer que a peça vai fissurar. Ficou claro aí, pessoal? Sim, professor. Pode enxergar que eu só falei errado aqui, porque não é o FCTD, tá? FTD, né? É o FCT, tá? E esse FCT varia, tá? Esse FCT seria igual, se a gente for verificar a formação de fissura, esse FCT é igual ao FCTK inferior, tá? Se a gente vai verificar a deformação excessiva, o FCT é igual à resistência de tração do concreto média, né? Essa aqui é a resistência de tração característica inferior, essa aqui é a resistência de tração média, tá? Então, quando eu for verificar a formação de fissura, eu vou usar esse limite de tensão de tração. Quando eu for verificar a deformação excessiva, eu vou utilizar esse limite, ou seja, eu sou um pouco mais flexível para a verificação da deformação excessiva. E sou um pouco mais rígido na verificação da formação de fissura. Então, basicamente, se o momento aplicado, né, se o momento raro, que é a verificação da formação de fissura, né, se o momento raro é inferior ao momento de fissuração, significa que a peça vai estar no estádio 1. Se o momento raro for maior do que o momento de fissuração, ela vai estar no estádio 2, para a verificação da fissuração, tá? Da formação de fissura. Para a verificação de deformação excessiva, quando o momento fletor advindo da combinação quase permanente for inferior ao momento de fissuração, a gente vai verificar as deformações no estádio 1, considerando a rigidez do estádio 1. Quando os momentos quase permanentes forem superior ao momento de fissuração, quer dizer que a gente vai verificar as deformações excessivas no estádio 2. Então, a gente vai precisar fazer essa verificação 2 vezes. Basicamente é isso. Uma para verificar se forma fissura, outra para verificar se na deformação excessiva a gente vai considerar a peça no estádio 1 ou no estádio 2. Só uma imagenzinha, já expliquei. Então, como foi falado, se a inércia varia com a mudança de estado, qual inércia deve se usar, né? Então, no caso do estádio 1, por teoria, a gente deveria considerar concreto tracionado, concreto comprimido, concreto tracionado e aço tracionado, tá? Ou seja, teria que considerar a seção bruta do concreto mais o aço adicionado, né? Porém, a norma pede para a gente considerar a inércia bruta.
Então, a gente nunca vai usar essa inércia aqui, que seria a seção bruta mais o aço. Tá? A gente sempre vai usar ou a seção bruta de concreto ou a seção fissurada de concreto mais o aço. São as duas opções. Aí, mas aqui eu deixei as contas, né? A gente, por mecânica dos sólidos, 3, tá? Acho que é a partir da 3, vocês veem isso daí só. A gente tem a teoria das seções equivalentes, né? O método das seções equivalentes. Então, a gente vai transformar essa área de aço em área de concreto, né? Em área adicional de concreto. Tá? E a gente faz essa transformação como, né? A gente diz, olha, a área de concreto equivalente, né? Advindo do aço vai ser um alfa-E multiplicado pela área de aço. Ou seja, eu vou ampliar a área de aço e utilizar a modularidade do concreto. Tá? Então, na prática, o que eu estou fazendo é o seguinte, olha. A rigidez desse aço aí, né, seria a área de aço multiplicado pelo módulo da elasticidade do aço. Sendo que, ao invés de utilizar área de aço vezes o módulo da elasticidade do aço, o que eu vou fazer é o seguinte, vou dizer que isso aqui é igual a uma área de concreto equivalente, tá? Multiplicado pelo módulo da elasticidade do concreto. Tá? E, portanto, essa área de concreto equivalente vai ser nada mais, nada menos do que a área de aço multiplicado pelo módulo da elasticidade do aço dividido pelo módulo da elasticidade do concreto. Tá? E a gente diz que o módulo da elasticidade do aço dividido pelo módulo da elasticidade do concreto é igual a alfa-E. Beleza? É alfa-E. Então, esse alfa-E vai girar em torno vai depender do FCK do concreto, né? Vai girar em torno de 7, 8, até 10 vezes, né? Até 10, né? E aí, ou seja, a área de concreto equivalente vai ser 10 vezes, 5 vezes, 6 vezes a área de aço. Tá? É isso que quer dizer. Então, pelo método da seção da área equivalente, né? Lá do mecânica dos sólidos, a gente transforma uma seção heterogênea, né, que é concreto e aço, em uma seção homogênea de um material só, que seria o concreto, porém com uma geometria diferente, né, com mais área, vamos dizer assim. Vocês se lembram desse método, pessoal, lá de mecânica sólida? Vocês viram isso no mecânica sólida 3? Vocês vão ver vigas, tensões de devida flexão. Lembra, não? Entendi. Bom, eu vou fazer então aqui a conta do estádio 2, tá? Que é o que a gente vai usar mais. Mas a, a ideia é essa, tá? Se a gente tem uma seção heterogênea de dois ou mais materiais, é transformar tudo em um material só, ajustando pela área, né? Fazendo uma área de aço equivalente a partir dessa correlação aqui que eu fiz. Tá? A partir dessa correlação que eu fiz. Beleza? Então, eu vou transformar uma área de aço que a gente tem na peça, que a gente já sabe, então, supostamente, a gente tem que conhecer já essa área de aço, numa área de concreto equivalente. Só lembrando, né, como calcula o módulo da elasticidade do aço, na verdade, o módulo da elasticidade do aço é constante, mas o módulo da elasticidade do concreto, a gente calcula, o que a gente vai utilizar é o módulo da elasticidade secante, né, que é 85% do módulo da elasticidade tangente, inicial, né, que a gente encontra a partir do FCK, né, que a gente encontra a partir do FCK. Sim. E, portanto, a tensão no concreto equivalente, né, na seção de concreto equivalente, vai ser aquela mesma equação, porque aqui a gente agora tem o que a gente tem aqui agora é uma seção homogênea. Então, a gente pode utilizar a mesma equação, né? Esse momento vezes y dividido por i, né? O que vai mudar é o quê? Que quando eu tiver essa seção transversal aqui,
né, o meu centro de gravidade eu vou ter que calcular considerando essa seção toda aqui, né? Então, portanto, ele tende a descer, né? Mas ele fica exatamente na mesma posição se eu considerar os materiais diferentes, né? Então, se a área dessa região aqui é maior do que a original, significa que esse material 2 aqui é mais rígido do que o material 1. Tá? É mais rígido do que o material 1. Então, portanto, por isso que eu ampliei a área, né? Se esse material 2 fosse menos rígido que o material 1, essa área equivalente teria que ser menor, né? Tenderia a ser menor. Ok. Ok. Então, a tensão no concreto equivalente é isso aqui. Então, se eu quero saber a tensão no aço, eu preciso revogar e multiplicar essa tensão equivalente por alfa E. Tá? Então, a tensão no aço vai ser a tensão equivalente multiplicada por alfa E. Né? E como o Y, né, será a altura útil menos a posição da linha neutra, né, a gente tem que a tensão no aço vai ser utilizada essa equaçãozinha aqui que a gente vai precisar posteriormente, tá? Advindo tudo da equação de momento de curvatura, tá? De tensão do concreto. Sei que tá rápido, pessoal, mas infelizmente aqui a gente tem pouco tempo, tá? Não vou conseguir abordar toda a revisão lá de mecânica dos sólidos. Então, por esse método, né, de seção equivalente, a gente consegue encontrar a posição da linha neutra, o meu x1 aqui, no caso seria a posição da linha neutra do estádio 1. Mas lembrando, pessoal, a norma pede para considerar que se seu elemento estiver na fase elástica linear, a norma pede para você considerar sempre a situação bruta só do concreto, sem o aço. Tá? Então você esquece o aço e a gente não precisaria nem estar vendo essa parte aqui. Tá? Eu só estou botando aqui para complementar o conteúdo, né? Isso aqui seria a forma mais próxima lá da teoria, né, de mecânica do sólido, tá? Considerando o aço e o concreto, tá? Então, para calcular a posição da linha neutra, eu consigo calcular por essa equação aqui. Como é que eu cheguei nessa equação? Né? Fazendo equilíbrio de seção. Né? Fazendo esse equilíbrio de seção. Então, eu vou escolher... como é que encontra, pessoal, o centroide de uma seção geométrica? Né? É igual. Então, aqui eu estou sem poder escrever, né? Mas deixa eu tirar um print aqui mesmo. Como é que eu encontro o centroide? Como a gente vinha fazendo, né? Então, lá em mecânica do sólido. Então, vamos dizer, eu tenho dois trechos, né? O trecho 1 aqui e o trecho 2, vou chamar o trecho 2 aqui, tá? Que é o mesmo material, né? Ele diz que é 1 e 1, que é o mesmo material, mas aqui eu vou separar em dois trechos, trecho 1 e trecho 2. Então, eu vou escolher uma posição, né? Uma linha de referência, que eu posso escolher em qualquer ponto a linha de referência, né? E vou pegar e vou fazer, olha, a região 1, tem até aquela tabelinha, né, pessoal? Que, não sei se vocês fazem pela tabelinha, eu faço direto já, né, mas tem aquela tabelinha. Tem a região 1, aí você tem a área da região 1, né? Tem a área da região 1, então vai ser a 1, e aqui vai ser a 2, né? Aí você tem a distância, né? De cada região até essa minha linha de referência, né? Então, do centro de gravidade de cada região até essa linha de referência. Então, centro de gravidade desse trecho 1, até aqui eu tenho D1, e do centro de gravidade desse trecho 2, até aqui, tenho D2, né? Então, tenho D1, D2. Aí, com esses dois valores, eu calculo o quê? Eu calculo o momento de primeira ordem, né? Em relação a esse eixo aqui. Então, eu calcularia A1 vezes D1, e A1, A2 vezes D2, né? E aí o meu Q total seria quem? No momento de primeira ordem total seria quem? Né? Perdão. Meu Q total seria quem? Seria A1 vezes D1 mais A2 vezes D2, né? E quem seria a minha linha neutra, né? A posição da linha neutra aí da peça definitiva em relação a essa minha referência, né? Seria meu Q total, né? Dividido pela área total, né? A área total, em que a área total é igual a 1 mais a 2. Né? Então,
Era isso que vocês faziam para calcular centroide, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Né? Então, fazendo equilíbrio no centro de gravidade, os momentos de primeira ordem tem que ser zero, tá? Tem que igualar a zero. Se eu utilizo essa linha de referência como sendo no próprio centro de gravidade que eu ainda desconheço qual é, né? O valor tem que dar zero. O valor tem que dar zero. Tá? O somatório de tudo. E aí eu encontro quem é x1. Eu encontro quem é a posição da linha neutra no estádio 1. E o momento de inércia no estádio 1 seria, usando a teoria dos eixos paralelos, né? E a posição da linha neutra correta seria isso aqui tudo. Né? E mesma coisa a gente faria para o estádio 2, né? A estádio 2 eu vou fazer aqui a conta certinho com vocês, tá? Para não ficar nenhum espaço aí. Vamos lá. Beleza. Deixa eu dar um print aqui. Vamos lá. Vamos imaginar essa seção, né? Eu tenho, o que eu tenho aqui nessa seção é concreto, um trecho de concreto comprimido, tá? E tenho aço. Tenho aço aqui embaixo. Tenho aço aqui embaixo. Vou mudar de cor. Vamos mudar de cor aqui. Tenho aço aqui embaixo. Estou aqui ilustrando por duas barrinhas, mas na verdade não importa, né, quantas barras são. O que a gente importa é a posição do centro de gravidade das armaduras, tá? Tá, aqui é a posição da linha do centro de gravidade das armaduras, da área de aço, e a posição do centro de gravidade da minha região de concreto vai estar aqui, né? Vai estar aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar isso daqui, tá? Vou transformar isso daqui em quê? Em uma seção de concreto aqui em cima, na verdade vou manter nessa seção aqui de concreto aqui em cima, e vou transformar essa área de aço aqui numa área de concreto, tá? Numa área de concreto. Sendo que eu vou manter a mesma posição da linha neutra, tá? Vou manter a mesma posição da linha neutra, não, perdão, do centro de gravidade, tá? Então, a posição da centro de gravidade permanece, né? Assim como esse, já que a gente não mexeu em nada, né? Tá? Então, com certeza, né? Com certeza, eu vou ter um centro de gravidade, uma posição da linha neutra, né? Dessa barra. O que seria o centro de gravidade, né? Resultante entre os dois elementos, né? Entre os dois elementos, né? Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Tá? Agora, vamos dar nome aos bois aí. Aqui eu tenho a largura da viga, né? Aqui eu tenho a largura da viga. E aqui eu tenho a posição da linha neutra, né? Porque isso daqui vai até a posição da linha neutra. Essa região de concreto comprimido vai até a posição da linha neutra, né? Então aqui está até desenhado errado, né? Deixa eu apagar aqui melhor. Vou apagar aqui também para apagar tudo para melhor. E a minha posição da linha neutra estaria justamente no limite no fim dessa região comprimida, né? Que é justamente onde inverte os sinais, né? De tração para compressão. Então, essa seria a posição que eu quero saber, tá? Eu quero saber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os momentos, né?
momento resultante em torno dessa minha linha neutra. Tem que ser igual a zero, né? Momento de primeira ordem em torno da minha linha neutra tem que ser igual a zero, para a minha seção estar em equilíbrio, tá? Então, momento de primeira ordem em torno da linha neutra tem que ser igual a zero para dar igual a zero. Isso aqui é igual ao quê, né? Isso é o quê, eu calculando o quê, utilizando como referência a minha própria linha neutra, que eu desconheço a posição, tá? Só que, assim, acaba esquecendo de falar aqui, que aqui tem uma área de aço AS, né? Tem uma área de aço AS. E essa área de aço aqui, então, portanto, essa área de aço aqui, essa área aqui de concreto equivalente, né? Concreto equivalente, seria igual a αE vezes área de aço, né? Vezes área de aço. Tá? E aí eu tenho que a distância entre o centro de gravidade das armaduras até a fibra mais comprimida do concreto é igual à altura útil, né? É igual ao nosso dedo. Então, portanto, vamos lá, resumindo aqui. Aqui eu tenho a área de concreto equivalente vai ser αE vezes área de aço. A área de concreto aqui, né, vai ser igual a BW vezes X, né, BW vezes X. Perceba que eu não estou usando aqui 0,8x porque ele não está tão plastificado assim aqui nesse ponto, tá? Ele está só parcialmente plastificado. Então, estou considerando aqui como se fosse uma distribuição triangular mesmo. Então, portanto, aqui, na verdade, a área vai ser... deixa eu até ver aqui, conferir rapidamente. Isso, vezes x sobre 2. Porque eu estou considerando que isso aqui é uma distribuição triangular. Esse aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo. Tá? Então, portanto, a posição da linha neutra disso daqui vai estar mais acima, na verdade, né? E eu errei de novo. Mas deixa eu apagar aqui rapidamente. Desculpa aí, pessoal. Agora vai. Então, essa minha área aqui, região comprimida, porém, ela não é uniformemente distribuída. Então, portanto, o centro de gravidade dela vai estar aqui a 1/3, né? Beleza? Isso aqui vai ser 1/3 de x, né? 1/3 de x. Né? E a minha área de concreto aqui, né? Vai ser BW vezes x, tá? Vezes x sobre 2, tá? Que na verdade estou calculando aqui o volume, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não, 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 não. Não, não, não. Tem que considerar uniformemente, né, distribuído. Eita, meu pai. Estou complicando a cabeça de vocês aí. Mas é simples, pessoal, a coisa, tá? Esse x sobre 2, na verdade, já é a distância. Então, aqui a área vai ser BW vezes x. Se isso tudo aqui é x, tá? Esse centro de gravidade aqui a gente vai considerar x sobre 2, que a gente vai considerar uniformemente distribuído isso aqui, tá? Uniformemente distribuído. Então, portanto, isso aqui vai ser x sobre 2. E isso daqui também vai ser x sobre 2, né? Já essa distância aqui, ó, essa distância aqui vai ser quem? Vai ser d, né? Menos x sobre 2. Tá? Isso aqui é x sobre 2, então vai ser d, perdão. Não sei se é o cansaço que bateu aqui. Vai ser d menos x, né? Vai ser d menos x, tá? Então essa situação que vai ser d menos x, essa distância aqui, né? D menos x. Então, resumindo, eu vou ter aqui essa área de concreto equivalente multiplicado por d menos x mais a área de concreto mesmo multiplicado por x sobre 2, né, que é essa distância aqui. Isso tem que ser igual a zero. Tá? Só que essa área de aço equivalente, vai ser igual a alfa E multiplicado pela área de aço.
multiplicado por D menos X, tá? E essa área de concreto vai ser igual a BW vezes X sobre 2, isso igual a zero, né? Então, aí a gente tem uma equação de equilíbrio, a gente consegue encontrar quem é X, né? Aí, tá? Então, a partir dessa equação de equilíbrio, a gente consegue encontrar quem é x2, né? A gente vai encontrar essa equação aqui, depois de reformular isso aqui de cima, a gente encontra essa equação de segundo grau, e vamos encontrar, resolvendo por Bhaskara mesmo, né? Quem é x2, tá? Quem é a posição da linha neutra x2. Beleza. Quem é a posição da linha neutra x2. Perfeito. E conhecendo quem é x2, né, supondo que a gente conhece quem é x2, a gente vai calcular o momento de inércia. Então, deixa eu copiar de novo aqui essa seção. Então, se a gente tem uma região de concreto comprimido, tá? Concreto comprimido. Porque a gente está avaliando em termos de inércia aqui, né, pessoal? A gente não está verificando em termos de tensões. Então, por isso que é retangular aqui mesmo, é massa, né, aqui, né? Tem que avaliar a massa. E a gente tem uma área de concreto equivalente, né? Então, uma área de concreto equivalente. Eu quero saber quem é o momento de inércia em torno em torno da minha linha neutra, né? Eu quero saber quem é o momento de inércia em torno dessa minha linha neutra aqui. E aí eu vou calcular o momento de inércia utilizando teoremas dos eixos paralelos, né? Então eu vou utilizar aqui teoremas dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia desse retângulo aqui em torno dessa minha linha neutra vermelha, né? Então, seria quem? Se eu chamar essa região de região 1, né? E essa minha região de região 2, beleza? O momento de inércia da região 1 seria em torno do seu próprio centro de gravidade, tá? Então, e em relação ao CG, seria BH3, né? Sobre 12, né? Porém, se eu quero calcular aqui a inércia em torno da linha neutra, tá? Dessa região 1, né? Dessa região 1, eu vou fazer a inércia em torno do seu próprio centro de gravidade, né? Tá? Mais a, a área da região 1 multiplicado pela distância ao quadrado, né? Que distância ao quadrado é essa? Essa distância aqui, né? Chamada D1, tá? Para não confundir com a altura útil. Essa D1 aqui que é igual a x sobre 2, né? Que é a largura dividida por 2, né? A altura aqui da linha neutra dividida por 2. Tá? Então, D1 é x sobre 2. Né? Então, a inércia a contribuição da inércia da peça 1, né, da região 1, vai ser B, e o H seria X, né? Tá? BX3, a altura aqui, né, dessa peça, né? Seria X, né? Sobre 12, mais a área, seria B vezes X, vezes X sobre 2 elevado ao quadrado. Tá? Então, essa é a inércia da peça 1 em torno dessa linha neutra. E quem é a inércia da região 2? Tá? Quem é a inércia da região 2? Então, eu teria que fazer a inércia em torno da região 2, em torno do seu próprio centro de gravidade, né? Mais a área dessa região, né? Multiplicado isso, a área. Só um minutinho. Tá. Isso. 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 Perfeito. A área de coisa equivalente multiplicado por essa distância aqui, D2 ao quadrado, né? D2 ao quadrado.
Essa inércia aqui, ela tende a zero, tá, pessoal? Porque ela é muito pequena. A inércia de uma barrinha de aço em torno do seu próprio centro de gravidade, ela é próxima de zero, tá? É insignificante. A gente não vai considerar isso aqui, tá? Então, a gente vai considerar apenas essa parcela que leva em consideração a distância do centro de gravidade da barra até a linha neutra. Então, portanto, isso daqui vai ser igual à área de aço de concreto equivalente, que seria a área de aço, né? Multiplicado pelo alfa multiplicado por D2, que quem seria D2? Seria a altura útil, né? Menos X, né? Aquela mesma distância lá que a gente já tinha definido. Então, vai ser a altura útil menos X, isso aqui é ao quadrado. Né? Então, portanto, a inércia total dessa peça, né? Seria igual à inércia 1, seria bx ao cubo sobre 12, mais b vezes x ao cubo sobre 4, né? Tem como somar isso aqui depois, mais a alfa né? Vezes a área de aço, multiplicado por d menos x ao quadrado, né? E aí eu não vou destrinchar essa equação, aqui a gente já tem ela bem destrinchada, tá? Seria essa forma aqui de calcular a inércia no estádio 2. Tá? Então, se a gente quer calcular a abertura de fissura ou a deformação excessiva se a peça for fissurada, a gente tem que primeiro achar a posição da linha neutra no estádio 2, depois achar o momento de inércia no estádio 2. Tá? Vale destacar que essa conta aqui é para uma seção retangular. Viu? Isso aqui é para uma seção retangular. Se a gente tiver uma seção T, vocês têm que fazer essa conta aí de mecânica dos sólidos para uma seção T. Se você tiver uma seção I, você vai ter que fazer essa conta aí para uma seção I. E assim por diante. Viu? Então, isso aqui, tanto essa posição da linha neutra, como esse momento de inércia, é válido apenas para uma seção retangular. Né? Então, eu dimensionei uma ponta há uns 2 anos atrás. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para vocês verem. Aqui eu fiz essa conta, tá, pessoal? Então, é mecânica dos sólidos aplicado na veia, né? Então, para quem achou que nunca ia utilizar isso daí, sempre ia ter a opção lá das tabelinhas, né? Se engana, né? Então, deixa eu só ver aqui a situação. Não é que não. Aqui. Deixa eu ver se é nessa. Só para vocês verem que eu calculei isso. É para uma seção I, né, de pontos. E ainda tinha um trecho, não é nem uma seção I perfeita, né? Que ainda tinha um trecho variável. Eu vou mostrar aqui como era a seção. Então, ó, como é a seção, tá? Que eu calculei. Então, vê que ela tem esse trecho retangular, tem esse trecho aqui variável, né? E aí eu tive que calcular esse centro de gravidade, sinésio, tudo para essa peça, né? Então, aqui é calculando as inércias brutas, né? Isso aqui é bruto, né? Essa conta toda aqui é a inércia bruta. Tá? Mas eu tive que calcular também para o cálculo da posição da linha neutra, né? No estágio 2. Deixa eu ver se eu acho aqui. Maravilha, né? Isso aqui é para laje. Quero ver a viga. Tá aqui. Ó. Então, aqui, ó, calculei. Esse aqui é calculando a posição da linha neutra, né? Dessa viga. Tudo isso são os parâmetros da largura da mesa, altura da laje, considerando tudo aqui. Então, a intenção aqui é calcular a posição da linha neutra no estágio 2, né? Então, eu calculei aqui a posição da linha neutra no estágio 2, 42 centímetros, né? E depois, calculei o momento de inércia da peça, né? No estágio 2, né? Tá aqui o momento de inércia da peça no estágio 2. E depois calculo a tensão na barra utilizando aquela nossa equaçãozinha, o alfa tá? Multiplicado pelo momento, né? Multiplicado por D menos X2 dividido pela inércia. Então, aqui, ó, tudo que eu mostrei para vocês, pessoal, eu estou usando no dia a dia. Então, não tô enchendo linguiça, não estou... aqui, essa equaçãozinha aqui, ó. Alfa né?
vezes momento, D menos X, dividido por I. Quando é no estádio 2, esse X é o X do estádio 2, o I é o I do estádio 2. Né? Quando é no estádio 1, seria o X do estádio 1, o I do estádio 1. Beleza? Dúvidas, pessoal, aí? Ficou meio confuso, né, pessoal? Eu errei aí 2 vezes. Foi o cansaço aqui. Mas dá uma analisada com calma. Se for questão só de conta, que vocês não entenderam, tá? Esse conteúdo é de mecânica dos sólidos, tá? Dá uma revisão. Teoria dos eixos paralelos, como encontrar centroide, como encontrar momento inércio numa seção composta, né, de seção de várias regiões, tá? Isso tudo vocês viram lá em mecânica dos sólidos 1, né? Faz um bocado de tempo que vocês já deveriam estar bem consolidado esse conhecimento. Perfeito? Podemos seguir? Então, veja, só revisando aqui, tá? Só revisando aqui. A gente quer calcular o estado limite de serviço. Estado limite de serviço. Para calcular esse estado limite de serviço, a gente precisa primeiro determinar em qual estágio essa peça está. Se está no estágio 1 ou estágio 2. E até agora a gente viu como calcular as propriedades no estágio 1 ou estágio 2, que basicamente é a revisão de mecânica dos sólidos. Perfeito? Então, não tem... se vocês tiverem dúvidas de mecânica dos sólidos, dá uma revisada lá. Beleza? Mas a gente ainda nem entrou aqui na parte de concreto efetivamente. Tá? Ok. Continuando aqui. Tem um porém, tá, pessoal? Isso aqui a gente está avaliando uma única seção transversal. Então, a gente está avaliando se aquela determinada seção vai fissurar ou não, né? Se fissurar, qual a inércia daquela seção fissurada, qual a inércia da seção bruta, né? Só que numa viga de concreto armado, se você ensaiar, o que você vai se deparar é isso daqui, ó. Algumas seções são fissuradas. Essa seção aqui, por exemplo, está fissurada. Mas essa seção ao lado aqui, ó, está íntegra, né? Está íntegra. Então, quando a gente vai para a prática do concreto armado, a gente vê essa situação em que a gente tem regiões íntegras entre fissuras, tá? E quando a gente vai avaliar a deformação da peça, ou a flecha da peça, o que a gente quer é a rigidez da peça como um todo. Mas fica difícil avaliar a rigidez da peça como um todo, do momento de inércia da peça como um todo, porque algumas seções são fissuradas, outras seções estão íntegras, né? E aí, nesse aspecto, o que a gente vai determinar aqui, né, o que a norma preconiza, é utilizar o que a gente chama de inércia equivalente, tá? Inércia equivalente. Que é o quê? É basicamente pegar uma média, tá? Dessas seções fissuradas e das seções não fissuradas, né? E essa média, essa inércia equivalente, é encontrada a partir da equação de Branson, tá? Então, Branson estudou, fez vários experimentos, vários estudos experimentais, e verificou que dá para encontrar uma inércia equivalente aproximada, tá? Fazendo essa equaçãozinha aqui. Que, se você prestar atenção nessa equação, o que ele está fazendo aqui é simplesmente fazendo uma ponderação entre o momento da seção bruta, o momento de inércia da seção bruta, e do momento de inércia na seção no estágio 2. Tá? Como assim? Veja, MR é o momento de fissuração, tá, da peça, que a gente já aprendeu a calcular, depende da tensão da resistência à tração do concreto, né? Tá? E MA seria o momento máximo da viga, tá? Do elemento estrutural. Então, preste atenção, se o momento máximo for igual ao momento de fissuração, igual ou menor que o momento de fissuração, a gente nem vai precisar calcular a inércia equivalente, porque a peça nem vai fissurar. Ou seja, se o momento máximo é inferior ao momento de fissuração, ela nem forma fissura. Então, a inércia da peça toda vai ser a inércia bruta. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sendo o momento máximo superior ao momento de fissuração, tá? Quão superior ele é? Né? Quão superior ele é? Como é que a gente vai achar uma relação de quão superior é o momento fletor atuante máximo em relação ao momento flexor? Vamos fazer uma razão entre os dois, né?
Quanto mais próximo de zero estiver esse valor aqui, tá? Mais fissurada a minha peça vai estar, porque o meu momento máximo vai ser muito maior do que o momento de fissuração. Então, portanto, os momentos que não sejam os máximos vão tender a ser maiores do que o momento de fissuração também. Eu vou ter mais seções fissuradas, tá? Então, portanto, veja que eu estou multiplicando essa razão aqui pelo modo, perdão, pelo momento de inércia da seção bruta. Então, portanto, quanto mais fissurada a peça tiver, ou seja, quanto mais esse valor tender a zero, menos eu vou considerar a parcela da inércia bruta. Então, mais próximo da inércia do momento do estágio 2, ela vai se encontrar, tá? Já esse coeficiente aqui, ó, é 1 menos esse valor aqui. Então, quanto mais fissurada a peça tiver, esse valor total aqui tende a 1, tá? Vai ser 1 menos um valor bem pequeno, beleza? Porque o momento A é muito maior que o momento de fissuração. Então, o que vai acontecer é o seguinte: quanto mais fissurada a peça tiver, mais próximo do estágio 2 ela vai estar, tá? Da inércia do estágio 2 ela vai estar, e quanto menos fissurada a peça tiver, mais próximo do momento de inércia bruto ela vai estar. Então, a gente tem um momento de inércia equivalente que a gente chama, tá bom? Revisando, para calcular o momento de inércia equivalente, a gente precisa do momento de fissuração, do momento máximo atuante na viga, da inércia bruta e da inércia no estágio 2, beleza? Então, só voltando lá para o nosso problema, inércia equivalente, ó, tá? Momento de fissuração dividido por momento quadro permanente ao cubo, tá? Vezes a inércia bruta, tá? E assim por diante, né? Igualzinho. É assim que a gente faz no dia a dia, perfeito? Então, novamente, para verificar, agora, depois de toda essa introdução, né, veja, o que foi a introdução, né? O que são os estádios, né? O que são os estados limites de serviço, quais são, que a gente vai verificar aqui, por que eles existem, né? Quais são os estádios do concreto, né? E a relação com a sua rigidez muda, né? Beleza? A posição da linha neutra também muda. E a verificação de cada estado limite de serviço com o estádio da peça, né? Depois a gente aprendeu a calcular o momento de fissuração, tá? Determinando quem é a resistência de tração do concreto, tá? O FCT do concreto. Depois a gente aprendeu a calcular a área equivalente de aço para fazer para calcular a posição da linha neutra, né? Em qualquer estádio, né? E com isso também a gente calcula a tensão atuante no aço, né? Que a gente vai precisar a posteriori também. Quanto de tensão está sendo aplicado ao aço. Então a gente aprende a calcular aqui a posição da linha neutra e a inércia no estádio 1, e a posição da linha neutra e a inércia no estádio 2, tá? E por fim, a inércia equivalente para a verificação das deformações, beleza? E o que são os estados limites especificamente, né? Então a gente tem o estado limite de formação de fissura, em que simplesmente a verificação dele vai ser simples assim: o momento fletor raro, tá? Esse MSD aqui, que é o momento fletor raro, tem que ser menor que o momento de fissuração. Se a gente já sabe como calcular o momento de fissuração e calcular o momento raro, tá? A gente já consegue fazer essa verificação direta. Se isso aqui for inferior, a peça não fissura. Se for superior, a peça fissura. Tá bom? Estado limite de deformação excessiva. A deformação total da peça tem que ser inferior à deformação limite, né? E na próxima aula a gente vai aprender a calcular essa deformação total da peça, tá? E formação e abertura de fissura, a gente vai calcular a abertura de fissura que vai estar atuando na peça e vai comparar com a abertura limite, tá? Então, a abertura limite, a norma preconiza quais são para depender da classe de agressividade ambiental que vocês vão estar, que a sua obra vai estar. Então, se for uma classe 1, o limite de abertura de fissura é 0,4 milímetros, tá? Se for classe de agressividade 4, que é mais agressivo, a abertura de fissura tem que ser menor, né? 0,2. E a gente tem que utilizar a combinação frequente, tá? Então, está aqui bem explícito. Na aula que vem, tá? Já está
Que horas já estão? Já estão 8h30. Na aula que vem, amanhã, vulga amanhã, tá? A gente vai aprender a calcular justamente os estados limites de serviço já para esse nosso exemplo, né? Então, amanhã a gente vai pegar todo esse conteúdo que a gente aprendeu hoje e aplicar para cada uma das verificações de estado limite de serviço para aquele nosso exemplo que a gente vinha fazendo anteriormente. Beleza? E aí a gente acaba essa verificação do estado limite de serviço. Alguma dúvida, pessoal, adicional? Eu vou parar por aqui que eu esgotei já aqui. Já estou meio lento, errando algumas coisas, então vou preferir parar. E amanhã a gente continua, tá bom? Vou tentar dar uma descansada à tarde, no finalzinho da tarde, para começar a descansar da aula. Fechado? Então, ficamos por aqui e amanhã a gente continua. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.